da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos compartilhando uma porção do Evangelho. O Evangelho ele é como um vasto oceano, um profundo mar, um conhecimento inesgotável, grande conhecimento. No Provérbios vai dizer que o homem sábio, ele adquire para si conhecimento. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos a ciência, o conhecimento se multiplicaria sobre a face da terra. As pessoas caminhariam de uma parte para outra e assim muitos estão caminhando por toda parte da terra. Pessoas buscando conhecimentos fora de Deus. O homem tem conhecido a cada dia mais o pecado. Eu quero ler uma mensagem, está escrito no primeiro livro de Pedro, está escrito no versículo 11: Amados, eu peço como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das concupiscências carnais, que combatem contra a vossa alma. Tenham o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Aleluias! Glória a Deus! É uma palavra fiel, uma palavra maravilhosa, e é um privilégio compartilhar o Evangelho. A Bíblia diz que como forasteiros, como peregrinos nessa terra, nós devemos caminhar diante de Deus em bom testemunho, para que naquilo que falam mal de vós, assim possa ser tapado a boca com bom testemunho. Eu te faço a pergunta: será que, porventura, as pessoas que confessam o nome de Jesus hoje, que diz que é evangélico, diz que é católico, será que o seu testemunho está sendo bom? Será que o seu testemunho pode tapar a boca daqueles que falam mal, daqueles que estão dizendo e acusando obras más? Assim está a igreja evangélica hoje. Muitas pessoas hoje, de fato, não querem servir a Deus por causa do testemunho mau, por causa das más obras. A boca de Satanás não está sendo fechada por causa das más obras dos falsos cristãos. Aleluia. A Bíblia fala que lá no livro de Malaquias, que então Deus fará a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe diferença. Quem serve Deus não está lá gritando gol, não está lá gritando, esbolando a sua voz como idólatra. Quem serve a Jesus Cristo não dá glória a Mamon, não dá glória a ídolos, não dá o louvor a times, não dá o seu tempo precioso para honrar a criatura, mas honra o Criador. A Bíblia diz que as obras da carne levam à morte. E em Gálatas capítulo 5 diz: ora, as obras da carne, elas inclinam o homem para a morte. Gálatas 5, está escrito assim, a partir do versículo de número 19. Portanto, assim está escrito: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Ou seja, a transgressão da lei de Deus é andar na carne. E assim diz a palavra de Deus. Aleluia! Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, relações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca
das quais vos declaro, dos que têm praticado, não herdarão o reino de Deus. Assim, a palavra de Deus diz: as obras da carne não estão sujeitas à lei de Deus, mas antes, quem anda na carne está fazendo a vontade de Satanás, transgredindo a vontade do Senhor. Portanto, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. A Bíblia diz: não pequeis. O que é nascido da carne faz a vontade da carne. O que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Anda em Espírito. Por isso Jesus, ele diz: necessário é nascer de novo. Necessário o homem se tornar nova criatura. Não é só ter uma religião. Não é só pegar uma biblinha e colocar debaixo do braço, ir para a Universal, dar o dinheiro para os pastores. Não é só pegar um terçozinho, andar na rua e falar que tem a proteção de Maria. Não. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito. E assim nós cumpriremos a lei de Deus. E assim nós não estaremos sujeitos à carne. Não é apenas dizer que Jesus é o Senhor. Jesus diz: o porquê me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. O que adianta falar que Jesus é o Senhor e está dando o seu louvor a ídolos? O que adianta falar que Jesus é o Senhor e o copo de cachaça na mão? O que adianta falar que Jesus é o Senhor e as línguas profanas e as palavras torpes? O que adianta falar que Jesus é o Senhor e o coração cheio de malícia, cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de depravação? A Bíblia diz que nós devemos ter um linguajar limpo diante de Deus. Nós devemos ter em nossa boca palavras que edificam. A Bíblia diz que da nossa boca tem que sair aquilo que pode edificar. Eu te pergunto, onde que está a edificação? Em glórias a ídolos. Cidade de Goiânia, arrependa-se da idolatria. Deixa a idolatria do futebol. Desperta você que está morto em seus pecados. Cristo te esclarecerá. A Bíblia fala que Deus não divide sua glória com os ídolos. Não dá o seu louvor às imagens de escultura. No livro de Romanos vai dizer que trocaram a verdade pela mentira, deixaram a justiça pela injustiça e honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Pelo que semelhante, então, colocaram assim imagens, e a Bíblia fala que são imagens de animais, imagens de quadrúpedes, imagens de répteis. Esses são os ídolos das nações, os mascotes dos futebol. Jesus anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam. Aleluia, papai. Nós não vemos mais tremor e nem temor, nem sede pelo Evangelho das pessoas que confessam que tem Jesus no coração, das pessoas que dizem que caminham com Deus, das pessoas que se dizem ser evangélicas e católicas. Nós não vemos mais sede pelo Evangelho. Quantos evangélicos estão passando por essa calçada e de fato estão calados porque não sentem mais a presença de Deus, não sentem mais o temor pela palavra de Deus, não conseguem sentir alegria e regozijo pela palavra de Deus? Quantos pastores estão passando por aí com camisa de time de futebol, são idólatras, levando multidões de pessoas para o inferno? E nós não podemos servir a Deus e a Mamon, nós não podemos servir a Cristo e Belial, nós não podemos servir a Jesus Cristo e o Deus da idolatria. Cidade de Goiânia, arrependa-se, moradores da terra. Faz, enquanto há tempo, o conserto o altar, endireita os caminhos, endireita as veredas. Nós não podemos estar sentando na mesa de Cristo e na mesa dos demônios. Nós não podemos estar sentando uma hora na mesa de Cristo, dizendo que Jesus é o nosso Senhor e declarando que Ele é bom, e assim se assentando na mesa dos ídolos, para poder se embebedar, para poder se embriagar, para poder entrar na carne, onde há contendas, onde há divisões, onde uns estão contra os outros, onde uns dizem que é do Flamengo, outros dizem que é do Palmeiras, outros dizem que é do Goiás, outros do Vila Nova. Cristo não está dividido, e as obras da carne, elas são más. Arrependa-se, deixe o homem ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, longânimo. A Bíblia diz que Deus quer que todo ser humano chegue
ao conhecimento da verdade, e então ele possa ser salvo. É por meio do conhecimento da verdade que Deus traz a salvação, somente a verdade pode conduzir o homem à salvação. Jesus Cristo, ele diz em João 17, santifica-os, Pai, na tua verdade, a tua palavra é a verdade, se santifica na palavra de Deus. Não adianta estar no culto de domingo dizendo que Deus é bom, cantando a Ele a glória, falando que Jesus é a verdade, o caminho, a vida, e na segunda-feira está vivendo como um ímpio, vivendo como um homem carnal, vivendo como uma criatura que não conhece a Deus, vivendo em seus caminhos maus e profanos, vivendo em suas paixões infames, porque as obras da carne, segundo está escrito em Gálatas 5, são bebedice. Isso aí está no futebol, isso aí está no mundo, isso aí está em toda a terra, isso aí está levando muitas pessoas para o inferno. As obras da carne são idolatrias, está aí as pessoas dando a honra à criatura. E eu te pergunto, será que está lembrando de Deus? Será que estão lembrando de Deus quando estão em festa, gritando o nome do seu time, cantando o hino do seu time? A Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus, todo ser que tem fôlego deve louvar a Deus. Nós não devemos dar louvores a ídolos, porque eles não vão poder te fazer nada, não vão poder te livrar do inferno, não vão poder na hora final te ajudar. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o socorro bem presente agora e na hora da angústia. O nosso socorro é Jesus Cristo, nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, arrependa-se, volta ao primeiro amor, porque certamente Jesus Cristo, ele virá, e assim a Bíblia diz que ele vai requerer das nossas mãos. Jesus vai requerer de nossas mãos. A Bíblia diz que de maneira que cada um terá que dar conta de si mesmo. A palavra do Senhor diz que até mesmo as palavras que saem de nossa boca, nós teremos que dar conta diante de Deus. O Senhor Deus, ele vai pedir conta de todas as coisas. Por isso se prepare, arrependa-se hoje. O livro de 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro, está escrito: amados, eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Os desejos da carne combatem contra a alma. Por isso que não tem como ser cristão e ser apaixonado pelo futebol e ter um time de coração. Não tem como. Ou você anda na carne ou você anda no espírito. Não tem como. Agora, as pessoas, elas se gloriam em ser evangélicas, só que a tua religião, ela não vai poder te salvar. A tua religião não poderá te justificar dos seus pecados. Por isso a Bíblia diz que nós somos forasteiros, estamos como peregrinos nessa terra, nós somos como forasteiros neste mundo. A Bíblia fala que certamente nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu, da onde também vem a nossa salvação. Se a nossa pátria é o céu, da onde vem a nossa salvação, então nós devemos nos revestir para encontrar com Jesus Cristo, para estar diante daquele em que tem em suas mãos a chave da vida e da morte. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer: tenham, amados, um viver honesto entre os gentios, para que vocês possam tapar a boca de Satanás e possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas suas obras. Vai chegar o dia que Deus, ele vai visitar as obras de cada pessoa. Vai chegar um dia em que Deus, ele trará a visitação sobre cada obra que as pessoas têm praticado debaixo do céu e sobre essa terra. Esse dia da visitação é o dia do juízo de Deus. A Bíblia diz que certamente devemos ter um caminhar honesto, devemos ter uma conduta reta entre os gentios para glorificar a Deus. Ou você pensa que glorificar a Deus através de palavras é somente abrir a sua boca e glorificar com palavras vazias? Pois certamente glorificar a Deus não é apenas com palavras. Glorificar a Deus é através de ações, é através de conduta. Glorificar a Deus é através da forma de viver. E muitos hoje estão escandalizando o Evangelho com a sua forma adúltera de viver, com a sua ganância, com o seu evangelho de prosperidade falso, que só prega dinheiro, vem para cá receber vitória, vem para cá receber bênção, dizendo que Deus vai te dar isso e aquilo. Ei, Jesus não quer o seu dinheiro,
Jesus não quer 10% do seu 13º. Jesus não quer saber dos 10% do seu salário. Jesus, ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa ser salvo. Assim é a vontade de Deus. Que todo homem conhecendo a verdade, ele seja salvo dos seus pecados, ele seja salvo da condenação, ele possa se salvar por meio da verdade, pois é a verdade que salva. E Deus proclama a todos os homens, porque Deus não tem como os tempos da ignorância do homem, mas anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque ele determinou um dia em que há de julgar o mundo, e isso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo entre os mortos. Aleluias, glórias a Deus. Maravilhosa é a palavra de Deus, o Evangelho é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus então tirou nossos pés do horrível lamaçal, do charco de lodo. Ele tirou os nossos pés do terrível charco de lodo e firmou os nossos passos. É assim que Jesus ele faz na vida do homem. Tira o homem do adultério, tira o homem da idolatria, tira o homem da feitiçaria. É assim que Jesus ele faz. Tira o homem do crime, tira o homem das drogas, tira o homem da embriaguez, da vida imoral. É assim que Jesus ele faz. O pecado é uma ilusão, um charco de lodo. As pessoas estão afundadas com os pés no charco de lodo, esperando a morte. As pessoas estão atoladas com os pés no pecado, na vida de feitiçaria, indo para o inferno, acreditando que Iemanjá vai salvar, acreditando que o Exu vai poder libertar e livrar da hora da condenação. Se desperta, você que dorme, porque a Bíblia diz que após a morte vem o juízo de Deus. Ou seja, o homem pode praticar tudo o que ele quiser abertamente, mas um dia ele terá que dar conta de todas as suas ações diante de Deus. Hoje, o Senhor Deus, mais uma vez, nos veio da sua misericórdia, tanto a mim como a você, tanto a nós, para poder anunciar aquilo que está em nosso coração, a palavra de Deus, a qual Deus colocou em nosso coração, e tanto a você para ouvir e tomar a decisão. Só tem dois caminhos, o céu e o inferno, são dois caminhos. Portanto, hoje escolhe se vai fazer a vontade da carne ou a vontade de Deus. Escolhe hoje se você vai continuar buscando a morte ou a vida eterna. Deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus. A palavra do Senhor, ela está sendo anunciada. Ó terra, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos não darão mais ouvidos, não suportarão mais a sã doutrina, mas se apostatarão alguns da fé, tendo a sua própria consciência cauterizada. A Bíblia diz isso sempre, dizendo que o homem nos últimos tempos não vai dar mais ouvidos à verdade. Por isso que cada um busca uma religião, cada um quer ouvir uma mentira diferente, cada um quer seguir um caminho diferente, mas quantas pessoas querem de fato ter um compromisso com Cristo? Quantos querem verdadeiramente Jesus Cristo? Se você quisesse Jesus Cristo, e se você quer Jesus Cristo, você não vai procurar uma religião, você vai procurar Jesus. E Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que Deus dos altos céus, Ele contempla os justos e os injustos. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra, e Ele pesa as intenções do coração do homem. Se Deus está em todos os lugares da terra, então por que eu vou buscar justamente Deus somente no domingo? No endereço tal, no endereço fixo? Se Deus está aqui, então por que as pessoas continuam praticando a impiedade, transgredindo a vontade de Deus, cometendo a malícia, cometendo adultério, fornicando, mentindo, embebedando, vivendo como se Deus só tivesse em quatro paredes?
Aleluias! Maravilha, pai. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a espada. O Evangelho faz separação entre boas intenções e más intenções. O Evangelho separa trevas de luz. O Evangelho separa quem serve e quem não serve. O Evangelho é luz, manifesta aquilo que está em oculto, as obras más. Por isso a Bíblia diz que tudo, até o que está em oculto, o que está escondido, será revelado, será exposto. E Deus vai expor as suas más obras. Faz uma escolha. Até quando viverá como uma pessoa morna? Até quando moradores da terra vão continuar vivendo como pessoas mornas? Até quando vão continuar usando a religião para trazer desencargo de consciência? Arrependa-se. Busque o dom de Deus. O dom de Deus é a salvação. Jesus, ele trouxe como um dom a salvação. É um dom gratuito. Você não paga 10%, você não paga tributo, você não tem que pagar um pedágio, porque assim as pessoas acham que tem que fazer, porque senão Deus não dá isso, Deus não dá aquilo. As pessoas usam os seus tributos, os seus dízimos, as suas ofertas como se fosse um pedágio, para Deus fazer isso ou aquilo, para poder passar por Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que se vós não arrependerdes, certamente não poderão herdar o reino de Deus, perecerão em vossos pecados. Se vós não arrependerdes, perecerão em vossos pecados. Um dia a morte vai bater a porta. E assim a Bíblia diz, que assim estará diante do justo juiz. A morte pode estar batendo a porta já. O seu dia pode estar marcado já. Mas a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Não vai adiantar a missa de sétimo dia. Ou você estará no céu, ou você estará no inferno. Creia na palavra de Deus, pois o Evangelho é o poder de Deus. Cidade de Goiânia, agora é hora. O tempo está próximo. Deus é o homem. Tempo. E a Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor que logo vem e se desvanece. Busca arrependimento, busca salvação, busca o reino de Deus. Aleluia. Foi muito. Descartar a bateria. É uma honra, né? Bom, então, Não, o irmão falou uma coisa certa mesmo, eu acho que deve ser do espírito, né? Esses quadros, esses rap, por exemplo, é os mascotes, né? Tem sentido, né? Porque ninguém tá adorando bicho. aves, quadros, Isso. Tem sentido. mascote de futebol. A idolatria. A carniça lá do porco é Exatamente. Satanás do Palmeiras. O urubu, Do Satanás. que é a ave de rapina. Eu já tinha raiva desse Flamengo quando eu era mudando, mas não agora que o cristão.